Bom, vamos falar um pouco sobre Bertrand Russell e sua visão sobre a ciência. Bertrand Russell, na filosofia, no seu trabalho na filosofia, ele foi um autor que costumou gerar certas polêmicas, não necessariamente com os filósofos em si, mas pela sua visão filosófica em relação à sociedade, visto que ele escreveu sobre diversos assuntos, inclusive sobre ética, sobre política e aplicações sociais, sobre educação, de modo que alguns grupos da sociedade às vezes se sentiam bastante prejudicados aí por conta das críticas feitas por Bertrand Russell. Um desses grupos, não raramente, era a religião. Russell tinha várias discussões ali, muito interessantes, aliás, no que diz respeito ao poder da instituição religiosa, o exercício desse poder e a desigualdade que isso poderia acabar gerando. Russell ele reconhece que durante um período da história da humanidade, a instituição religiosa teve uma relevância muito grande como forma de amenizar o sofrimento dos seres humanos em algum contexto e uma série de outras possibilidades. Mas que em determinado momento esse exercício de humanidade, de evitar sofrimento, diminuir o sofrimento, de amparo emocional, talvez, ele acabou se tornando uma forma de exercício de poder bastante exagerada, gerando inclusive a perseguição de grupos que não necessariamente concordavam com o ponto de vista da instituição religiosa. Russell, inclusive, foi exemplo desse tipo de perseguição quando, ao ir lecionar nos Estados Unidos, sua contratação estava toda acertada, e a instituição de ensino na qual ele ia lecionar acabou declinando da sua contratação por conta da reação das famílias dos alunos daquela instituição, daquela universidade. Porque eles diziam que pelas críticas que ele estava fazendo às instituições religiosas, ele estava abalando um dos pilares muito importantes da sociedade. Bom, Russell, em grande parte, ele vai realmente defender que a ciência é um dos caminhos mais adequados para garantir ali o bem-estar do ser humano e um progresso da humanidade. Bom, Russell, então, quando ele vai falar sobre esse progresso científico da humanidade, ele vai fazer uma série de demonstrações dizendo, olha, a ciência ela realmente trouxe ali uma série de benefícios ao ser humano, a pessoa está vivendo mais do que vivia outrora, em grande parte por conta das descobertas científicas. E a religião, durante uma parte dessa caminhada, ela acabou sendo sim um grande empecilho, visto que muitas dessas descobertas científicas eram consideradas alguma forma de magia negra, bruxaria ou algo semelhante durante o processo de pesquisa. A pesquisa durante a Idade Média na Europa cristã, por exemplo, sofreu ali um grande travamento no desenvolvimento que estava acontecendo anteriormente, em grande parte, ou melhor, exclusivamente, por conta das pressões das instituições religiosas. E o Russell vai dizer, bom, esse é um exemplo aí de que esse fanatismo religioso acaba gerando um problema muito grande. Mas, nesse mesmo sentido, nessas observações que o Russell vai fazer do progresso histórico da ciência, ele vai perceber que a ciência também acaba se tornando muito industrial. E nesse processo industrial ali da ciência, mesmo no começo do século XX, onde grandes marcas ainda que nós conhecemos hoje estão surgindo, mesmo assim o Russell vai dizer, bom, mas isso a filosofia ela tem que olhar para essa ciência fazendo questionamentos éticos sobre a utilização desses métodos científicos. Ele vai fazer essa reflexão num livro chamado Ícaros, onde ele vai dizer o seguinte, bom, a ciência ela está também se corrompendo e exercendo um poder da mesma forma que a religião exercia outrora e continua exercendo, de modo a dar poder a determinado segmento da sociedade, poder a determinadas nações, gerando uma desigualdade social e inclusive tendo ali uma influência que é bastante nefasta na sociedade, visto que se a ciência vai visar o lucro com suas pesquisas, ela pode buscar curas para doenças que estão afligindo mais uma classe rica da sociedade e deixar de lado curas que seriam mais baratas e que iriam favorecer a saúde de uma classe menos favorecida. Então você vai dizer, bom, a ciência, apesar de ser ali um destino, um caminho seguro para a evolução
do ser humano para a evolução da sociedade rumo àquilo que ele considera adequado como uma forma de pacifismo, ela acaba exatamente assumindo um caminho contrário. O interessante que se pode observar nesses apontamentos do Russell, como eu disse, livro publicado em 1924, ele fez essas observações após a Primeira Guerra Mundial. Depois disso ainda tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, ali uma tensão nuclear muito grande. E essa reflexão russelliana parece que ela se torna mesmo assim relevante, inclusive aos dias de hoje, né? Visto que essas pesquisas científicas às vezes acabam se tornando mais aceleradas para o desenvolvimento de uma indústria bélica, de uma indústria armamentista, e não necessariamente numa indústria que vai gerar o bem-estar do ser humano como forma mais duradoura de felicidade pacífica, de convivência do ser humano em sociedade.